Bom dia, meu nome é Joyce Gabriel Barros de Souza, sou estudante da matéria de Sistemas Distribuídos e estou aqui para apresentar a implementação prática da minha prática offline representando a minha nota da segunda unidade. Aqui nós temos a prática dividida em três atividades, sendo ela Mini DNS, Overlay e Server Discovery. Cada uma dessas práticas tem uma pasta de source, com uma pasta de implementação, sendo que a pasta de source é nosso código-fonte e a implementação é justamente a implementação de algumas classes que representarão tanto o nosso servidor quanto o nosso cliente. Começando pelo nosso projeto de Mini DNS, aqui a gente vai instanciar nosso mini DNS e em seguida nós vamos criar mais dois clientes, que serão esses. O cliente de registro e o cliente requisidor. No cliente requisidor, a gente vai fazer uma requisição, primeiramente passando um parâmetro inválido, no caso com o J, que será propriamente tratado pelo nosso programa. Alguma opção inválida também será tratada e, por fim, alguma que a gente quer. Lembrando que a gente está justamente trabalhando com esses meus servidores do PDF, então a gente vai começar a nossa busca por um servidor que não existe, como por exemplo 99. Aqui já foi mandado um get 99, o servidor não encontrado, tal qual é mostrado aqui no nosso log do servidor. E agora a gente vai mostrar a uma busca de um servidor que realmente está presente, como o servidor 1, por exemplo, que tem essa porta IP. Porém, agora o que a gente vai fazer é ir no nosso cliente de registro e a gente vai mudar esse servidor um para outro servidor, outro IP diferente, como por exemplo 55555. Aqui diz que deu um update, retornou que deu certo, tal qual aqui. Agora vamos verificar no nosso requisidor se realmente houve a atualização. Ou seja, se houve o bind dinâmico, a gente vai aqui no nosso servidor um e esse servidor 1 realmente foi atualizado, ou seja, está tudo conforme o planejado para a nossa implementação. Agora, abrindo nosso código-fonte, source, nós vamos primeiro no servidor, que é o servidor MiniDNS, lembrando que nós estamos utilizando o UDP por ser um protocolo bastante utilizado para aplicações de DNS, então procurei ser o mais verossímil possível. Aqui há a criação do servidor UDP através de um Table of Resources. Aqui a gente vai primeiramente iniciar nosso server, que é simplesmente botar tudo no nosso atributo DNS Map, que é exatamente nossa base de dados, para saber o nome do servidor e o IP no qual ele se vincula. E aqui a gente vai no IO fazer o recebimento. Opa! Fazer o recebimento do pacote, a gente vai processar o pacote, ou seja, transformar os bytes em strings, e através disso a gente vai saber se a requisição foi um update ou se foi um get. Se for um update, ele veio do cliente registrador, ou seja, a gente vai pegar essa mensagem, que é simplesmente sempre nesse padrão, ou seja, a gente vai pegar o primeiro e o segundo, que vão ser tanto o nosso nome do servidor quanto o nosso novo IP, a gente vai verificar se contém ou não. Se não contiver, a gente retorna uma resposta de erro, se contiver, a gente atualiza e diz que deu tudo certo. Agora, se for do tipo get, a gente basicamente faz o mesmo split e faz essa mesma verificação se tem ou não, só que de uma forma um pouquinho mais idiomática. Por fim, a gente retorna a resposta através desse seguinte comando. Do lado do cliente, a gente tem dois tipos de cliente. A gente tem um cliente registrador, no qual basicamente a gente tem toda a instanciação, mas o que importa mesmo é esse handle server request. Nesse handle server request vai pegar dois parâmetros do cliente, que são o nome do servidor e o nome do IP. A gente vai transformar numa string, que seria justamente a nossa mensagem. Nós iremos transformá-las em bytes e mandar para o servidor. Tal critério também é justamente diferente no nosso, perdão, no nosso cliente requisidor. Só que a única diferença é que aqui a gente manda o get e pega somente um atributo do nosso cliente. E fazemos o mesmo processo de mandar para o servidor para ele ser tratado lá, posteriormente. Na continuidade do nosso trabalho, nós vamos parar na nossa segunda questão, que é determinada Service Discovery. Aqui a gente vai abordar o conceito de load balance. Para isso, a gente tem a nossa implementação do nosso servidor diretório, que esse é o nosso servidor de intermediate, e o nosso cliente é o servidor de calculadora. Agora, aqui a gente tem dois servidores de calculadora, um atuando na porta 6.000 e outro atuando na porta 7.000. A gente vai fazer aqui a instanciação do primeiro de 6.000 e depois a gente vai fazer a instanciação do da porta 7.000, sendo que todos os dois foram registrados no nosso cliente, no nosso servidor diretório como é,
disponíveis. Agora a gente vai fazer a instanciação de um cliente que será prontamente apontado pela porta 6.000, que é o nosso load balance do servidor diretório, e iremos fazer uma soma normal, ou seja, uma soma de 2 mais 2 igual a 4. Ela será prontamente mandada para o 6.000 e o 6.000 que vai fazer o cálculo. O 7.000 não fez nada. Agora, né, seguindo o nosso algoritmo de Brad Robin, que também foi implementado, a gente foi para a porta 7.000, a porta 7.000 recebeu e a gente vai fazer uma subtração de 2 em 2 que será encarregada pelo nosso servidor de 7.000. Como a gente está trabalhando com a fila circular, a gente vai fazer o nosso próximo, e o próximo da fila seria o 6.000 de volta, tal qual foi aqui. Foi direcionado para o 6.000 e está 6.000 aqui. Ou seja, a gente vai fazer agora uma divisão, e uma divisão de 1 por 0 para identificar justamente mais uma exceção que é capturada pelo nosso programa, o de dividir por 0. Aqui foi tudo feito no 6.000. Pronto. Já tendo toda a execução mostrada, nós vamos partir primeiro para a implementação. Aqui no nosso servidor, nós temos dois tipos de servidor, um que eu denominei de proxy, que é justamente o nosso servidor diretório. Lembrando que a gente está trabalhando com multithreads, então as nossas instanciações irão iniciar uma nova thread específica para ele. Então, nós devemos iniciar o socket UDP, nesse caso, e quando ele for quando uma requisição do cliente for aceita, a gente vai partir para a thread que irá ocorrer o tratamento dela. Aqui na nossa thread, a gente vai pegar a requisição do nosso cliente e a gente vai identificar que ela pode ser de duas formas. Ele pode ser um raster ou ele pode ser um getPort. Se ele for um raster, é justamente a primeira requisição de um servidor de calculadora. Então, a gente vai quebrá-la e pegar a portinha dela e a gente vai ver, pô, essa porta já está na nossa base de dados de serverport, que no nosso caso é uma lista de integer. Se ela tiver, se tiver, a gente simplesmente diz que não dá certo. Mas se não tiver, a gente adiciona para identificar que ele está disponível. Agora, se for um getPort, é tal qual a primeira requisição de um cliente. A gente vai aplicar um algoritmo de round robin para saber qual é o servidor apto no momento. Então, se ele tiver vazio, a gente já vai retornar um no serviço available para o cliente saber como lidar com isso. E aqui entra o nosso algoritmo de round robin. Aqui a gente tem o nosso client counter, que é justamente o nosso a variável thread safe, ou seja, atomic integer, que ele vai fazer da seguinte forma: a gente vai pegar, acrescentar um a mais e pegar um modo de relação ao tamanho. Esse modo de relação ao tamanho é justamente para preservar a característica circular da nossa fila de round robin, ou seja, a gente vai simular uma fila através dessa variável. A gente pega o índice, que seria o da fila disponível, e consegue qual vai ser a porta da vez. Então a gente manda justamente a porta e o ID para o cliente também saber tratar o ID. E por fim a gente printa para dizer que tudo ocorreu certo, tal qual está aqui, tal qual está aqui. Agora a gente vai para um servidor de calculadora, a mesma coisa. A gente primeiramente vai iniciar a conexão com o nosso servidor diretório para conseguir registrar a porta, e a partir do momento que é registrada, a gente simplesmente desconecta e vai esperando a requisição do cliente. Recebendo a requisição do cliente, nós entramos na thread, que é onde será salvo. Lembrando que as nossas requisições são passadas através do nossa classe Calculation, que é justamente a classe no qual a gente vai tratar todo o tipo de cálculo e como irá ser tratado através dela e através da nosso enum que conta com todos os tipos de operações disponíveis. Então, voltando aqui, a gente vai printar exatamente o que a gente recebeu e a gente vai fazer o nosso random calculation de acordo com o tipo de operação que a gente recebeu. E por fim, a gente recebendo o resultado, a gente retorna para o cliente. No cliente, também, como é multithread, nós vamos ter nosso main que só vai iniciar a conexão e irá prontamente já para a thread. Na thread, a gente vai fazer uma requisição de getPort para o servidor diretório, e quando a gente conseguir o getPort, a gente vai ver como poderia tratar. Se receber no service available, a gente simplesmente acaba, e se não receber no service available, a gente receber tanto o port quanto o ID, a gente faz o split e printa e encerramos a conexão com o diretório. A gente encerra a conexão do diretório para justamente iniciar com o nosso novo port. Nós pegamos a
a operação que queremos utilizar com o cliente, nós pegamos, isso aqui é só para instanciar o objeto, nós pegamos dois argumentos, instanciamos o objeto e mandamos para o nosso servidor cliente, o nosso servidor de calculadora, que irá receber uma mensagem, a gente irá printar e assim irá ser encerrado a nossa conexão irá ser encerrado o cliente do nosso projeto. Seguindo o nosso fluxo, eu irei para a nossa última questão, que é a questão de overlay, para simular uma implementação P2P. Nós temos seis nós, assim, para cada, tal qual é descrito do PDF, e aqui eu irei partir por uma abordagem um pouquinho diferente. Aqui cada nó é representado por um node que iniciará um processo que é chamado node process. Aqui temos alguns métodos que são auxiliares, que são necessários para a implementação, mas eu vou direto ao ponto que é do run por questões de tempo. Aqui a gente vai receber a requisição do cliente, que seria o nó anterior, a gente vai iniciar uma nova thread a partir dele para o node worker. Dentro desse node worker, a gente vai receber a mensagem do nosso cliente e nós iremos para Handle Income Message. Nesse Handle Income Message, só para contextualizar, cada mensagem é do tipo Message Entity, que nós vamos ter o type, o nó de origem, o nó de destino, que geralmente vai ser nulo até a gente encontrar, e o payload, que vai ser a mensagem, sendo que esse node type ele pode ser tanto found quanto search. Então, se for search, isso quer dizer que é uma procura de arquivo. Então, a gente vai procurar dentro do nosso, a gente vai primeiro verificar se o nome de origem é o nosso. Aí, se for, a gente vai dizer que não encontrou. Ou seja, ele fez uma busca toda pela rede e não encontrou. Voltou exatamente do mesmo jeito que está, não tem modificação na mensagem. Então não foi encontrado nada. Então não retornou nada e por fim acaba. Porém, a gente vai tratar de outra forma. Se o nó que está sendo analisado é responsável pelo arquivo específico, irá ser gerado um log de que foi encontrado localmente, irá ser mudado a mensagem. A mensagem vai passar de ser de search para found. A origem vai ser exatamente o nó no qual está o arquivo e a mensagem de destino vai ser justamente a mensagem de origem para ser voltada. Aí, por fim, a gente vai mandar a mensagem para o sucessor. A mensagem para o sucessor, eu irei explicar mais adiante, mas se for found, ele vai querer saber se o destino é exatamente esse nó. Se for, aí acabou justamente vai ser mostrado no log, mas se não for, vai encaminhar mais adiante e vai mandar para o sucessor. Esse centro de sucesso é basicamente você pegar o socket, você iniciar um socket com base no seu novo sucessor e mandar justamente o objeto que corresponde à mensagem para ele. Agora aqui a gente vai fazer uma observaçãozinha um pouquinho básica. Aqui no nosso nó 1 a gente vai procurar o arquivo 30. Lembrando que se eu digitar arquivo errado, ele vai dizer que o nome é errado. Então a gente vai pesquisar pelo arquivo 30, que está possivelmente no nó ou 33, que eu tenho certeza que está no nó 3. Então, aqui já está dizendo que está no nó 33. Mas como é que nós iremos ter tranquilo? Ver com mais calma. Aqui vai o search, não está, então vou continuar por search. Agora aqui, como a gente sabe que está, aqui está dizendo o arquivo encontrado localmente, enviando resposta. Ou seja, ele vai passar de search para found e vai ir com destino até P2, até P1, que foi justamente aquele que procurou. Então vai ser found aqui, vai ser é, vai ser found aqui, vai ser, e por fim, aqui vai ser o nosso arquivo final. Ou seja, toda a topologia deu certo. Aí caso haja um arquivo que não está aqui, como, por exemplo, o arquivo 90 que não está, é, na verdade, aqui vai percorrer toda a topologia e não vai encontrá-lo. Ou seja, justamente então, acontece que o arquivo não está na nossa rede. É, então, assim, encerro a implementação das três questões da minha atividade prática, com principais lições que eu aprendi. Eu realmente
fui me adentrar a um conceito que eu não estava realmente acostumado de ter diversas mentes executando ao mesmo tempo, tanto que tanto para eu me situar com o que estava acontecendo, como situar as próprias pessoas que estavam executando. Deixei muitas mensagens de log, deixei muitos comentários, que é uma coisa que eu não simplesmente não costumo deixar. E como parte mais desafiadora, eu diria que era englobar tudo isso em um intervalo muito curto de tempo que eu não consegui cumprir, tanto que esse vídeo está um pouquinho mais longo do que deveria. E ademais é isso.